rapaziada dos oitavos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Olavo. Para quem perdeu nossa videoconferência, eu vou estar gravando esse vídeo para nós fazermos nossas correções sobre aquelas atividades propostas que eu havia passado para vocês na semana passada sobre gênero textual notícia e atividade do Mais Pai. Bom, em relação ao gênero textual, é importante nós termos o contato com esses gêneros textuais que circulam na nossa sociedade. E além disso, é importante nós percebermos as características particulares de cada gênero, quanto à questão da estrutura, a finalidade, o público-alvo, o propósito comunicativo. Em relação ao gênero textual notícia, é importante que esse gênero, né, ele é baseado por um fato, né, que acontece na nossa sociedade, né, fato real, né, e lembra-se de que é um texto jornalístico expositivo, escrito em terceira pessoa. Quando se fala em terceira pessoa, quer dizer que o jornalista não pode pôr sua opinião, tem que ser impessoal, tem que ser neutro, né? O gênero, a notícia, ela apresenta três elementos importantes, que é o título, o subtítulo e o corpo da notícia. O que seria o título? É a parte, vamos dizer assim, a parte principal, né? Onde vai estar lá a informação maior, né? O subtítulo é onde vai ter a revisão do que vai tratar a notícia. E o corpo da notícia é onde vão ter as descrições, as informações, aquelas perguntas clássicas, né? Que é o que, quem, porquê, onde, quando e como. Todas essas perguntas, não é obrigado você seguir essa sequência. Elas podem começar de um jeito, pode começar de outro. Em relação às nossas atividades, né, propostas, eu passei três questões, né, sobre o gênero textual notícia. A primeira questão fala sobre qual o objetivo principal do gênero textual notícia. Né? Quando se fala em objetivo, quando se fala em finalidade, lembra-se de colocar o verbo sempre no infinitivo. Que são os verbos no infinitivo? São aqueles verbos terminados em AR, ER e R. Por exemplo, cantar, vender e partir. Então, quando ele fala qual o objetivo, seria informar a sociedade sobre determinado tema, né, determinado assunto. Quando se fala em assunto, né, é assunto voltado para a política, para a economia, para esporte, para a cultura. Né? E na segunda questão ele pergunta: a notícia é encontrada geralmente em que suporte? O suporte é onde o gênero textual vai estar fixado. Importante lembrar de que todo gênero textual tem um suporte. No caso da notícia, onde é que ele vai estar, onde é que ela vai estar? Vai estar presente em jornal, em revista, na internet, enfim, esses são os suportes, né? Jornal televisivo, né? Esses são os suportes sobre o gênero textual notícia. E na terceira questão, pede para produzir uma notícia sobre um tema atual. Organize o texto segundo a estrutura básica dos textos jornalísticos, né? Título, subtítulo, corpo da notícia. E não se esqueça das seguintes perguntas: o que, onde, como, quem, quando e porquê. Então aí foram as três questõezinhas básicas sobre o gênero textual notícia, dando sequência às atividades do MASPIKE, né? É um texto sobre a importância das abelhas para o planeta. Não vou fazer a leitura do texto, mas é importante destacar o descritor que tem aí na questão sobre localizar informações explícitas em um texto. Né? Lembre-se de que essas informações explícitas são aquelas informações que são identificadas facilmente. Em contrapartida, as informações implícitas são aquelas com mais dificuldade em você analisar, compreender. Você tem que fazer uma leitura mais detalhada, ter um conhecimento de mundo, entender e compreender o texto, saber as informações que estão subentendidas, as informações implícitas no texto, certo? Mas essa questão fala especificamente sobre localizar as informações explícitas em um texto, né? O texto fala sobre a questão da importância das abelhas, né?
que boa parte delas pode morrer, né? Questão do uso excessivo de pesticidas agrotóxicos. A primeira questão, quando ele fala de acordo com o texto, podemos afirmar que as abelhas, letra A, poliniza apenas de plantações de legumes. Letra B, afeta a vida humana de maneira bastante perceptível. Letra C, são as únicas responsáveis pelo transporte de pólen. Letra D, tem morrido devido ao uso de produtos químicos. Muito cuidado com esse tipo de questão, né? Às vezes você acha que está fácil, mas pode cometer algum equívoco, né? Quando ele fala na letra A, poliniza apenas de plantações de legumes, esse item estaria errado por causa da palavrinha apenas, porque não somente plantação de legumes, mas sim tem a questão da plantação de grãos e frutas. Na letra B, quando ele fala afetam a vida humana de maneira bastante perceptível, no texto não mostra esse bastante perceptível, sim percepção, né? Na letra C, quando ele fala são as únicas responsáveis pelo transporte de pólen, esse item está errado porque não são as únicas responsáveis. Nós temos a água, o vento, tudo está no texto, certo? E na letra D seria o item mais correto, né? Quando ele fala tem morrido devido ao uso de produtos químicos. Ok, vamos para a segunda questão, rapidinho aqui. Na segunda questão ele trabalha sobre, né, questão dos pandas, né, que correm risco, perigo na China, né? O título apresenta-se pandas ainda correm perigo na China. O subtítulo inverno, a grave escassez de bambu provocada pelo terremoto de maio no mês passado. Então fala sobre a questão da falta de bambu, né, provocada por esse terremoto que acontece na China. Temos aí o texto, né? E as questões propostas, né? Ou melhor, a questão proposta. Na segunda questão ele fala, segundo o texto, os pandas ainda correm risco na China por quê? Né? Letra A, a região onde vivem está inabitável. Letra B, há a possibilidade de outro terremoto. Letra C, sua principal fonte de alimentação está escassa. Ou letra D, o inverno rigoroso está próximo. Bem, aí também é outra questão, né, que você tem que fazer uma análise detalhada para que não cometa algum tipo de equívoco. Quando ele fala aí na letra A, a região onde vivem está inabitável, e tem errado porque a região está habitável, não é isso? Na letra B, quando ele fala há a possibilidade de outro terremoto, em nenhum momento do texto ele fala que não existe essa possibilidade. Na letra C seria o item verdadeiro, porque ele fala que sua principal fonte de alimentação está escassa. Isso mostra no subtítulo, né, quando ele fala inverno, a grave escassez de bambu provocada pelo terremoto de maio no mês passado, e essa informação também você encontra no segundo parágrafo, quando diz quase um ano depois a escassez de bambu é considerada a maior ameaça à sobrevivência dos pandas. No inverno os pandas continuam a se alimentar dessa planta. E no item D, quando ele fala o inverno rigoroso está próximo, no texto em nenhum momento está falando sobre a questão da chegada do inverno. A terceira questão, né, temos aí mais outro texto, né, leia o texto a seguir, né? E aí ele pergunta na terceira, de acordo com o texto, pode-se afirmar que o detergente Power Max, ele fala aqui de algumas precauções sobre o uso desse detergente Power Max. É interessante observar que nessa questão tem a presença dos verbos no imperativo, são aqueles verbos que te dão conselho, né, ordem, obrigação. Vou destacar alguns aqui, ó, mantenha, encaminhe, evite, certo? Isso aí é importante ao ler o texto. Terceira questão, então na letra A ele pergunta, apresenta pouco risco a animais domésticos. Na letra B, deve ter sua embalagem reutilizada. Na letra C, pode apresentar problemas aos olhos e pele. Na letra D, pode ser ingerido sem maiores riscos. Bom, aí é uma questão muito simples que, a meu ver, tem o aluno, você tem toda a capacidade de responder. Na letra A, ele fala pouco risco, muito pelo contrário, muito risco, né, a esses animais domésticos.
Na letra B, deve ter sua embalagem reutilizada. Em nenhum momento do texto ele mostra isso reutilizar. Esse prefixo re estaria totalmente fora do contexto. E na letra C, quando ele fala pode apresentar problemas aos olhos e pele, está aí o item verdadeiro, né? Lá no terceiro pontinho nos mostra isso. Evite contato do produto com olhos e pele. Caso isso ocorra, lave o local com água corrente. E na letra D, pode ser ingerido sem maiores riscos. Falso o item, não pode ser ingerido sem maiores riscos, certo? De maneira nenhuma. Portanto, está aí a correção das duas atividades que eu havia passado para vocês sobre gênero textual notícia e atividade do MASPIKE. Espero que todos tenham compreendido, tenham entendido